Estamos ao vivo no segundo episódio do Educando na Fé. Educando na Fé. Não, Catequese 2, melhor. O evento é Educando na Fé, né? E é uma catequese. Não é isso? É uma série de lives que a gente está fazendo Educando na Fé. Que nada mais é do que uma catequese utilizando o YouCat. Então, bem-vindos. A mamãe vai dando boas-vindas. Norbis entrou. Norbis, bem-vindo, Norbis. Porque daqui tá longe, eu não estou conseguindo enxergar. Então, quem mais que entrou aí? Por enquanto só. Tá. Depois manda uma foto da sua filhinha ou do seu filhinho, Norbis, pra gente. Isso, queremos conhecer seu filho. Então, gente, por que a gente está fazendo essa série de Graterol, bem-vindo. Por que a gente está fazendo essa série de vídeos estudando sobre a catequese, sobre o catecismo da Igreja Católica? Porque nós adultos e vocês crianças temos várias perguntas que a gente se faz ao longo da vida. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? Essas perguntas principais da existência, que vira e mexe a gente se faz, o Catecismo da Igreja Católica responde. E a gente está usando o YouCat para crianças como base. Tá? E durante essa pandemia, muitas crianças não estão podendo fazer a catequese. E quando a gente começa a estudar o Catecismo da Igreja Católica, a gente vê o quanto é importante esse conhecimento para a gente ficar mais forte e mais inteligente. Então, quando a gente conhece as verdades da nossa fé, a gente definitivamente fica mais inteligente, porque a gente consegue distinguir o certo do errado. Isso é muito importante para a gente ir conduzindo nossa vida para o bem. Tá? E Jesus é o maior amigo das crianças. Eu falei isso no primeiro episódio. Isso é uma verdade. Jesus amava as crianças, queria sempre que elas estivessem perto dele. Disse para os apóstolos deixarem que as crianças fossem até ele. E ainda fez uma comparação. Disse que o reino dos céus é das crianças. Então, quando nós temos um coração de criança, nós ganhamos o reino do céu. Tem um catequizando aqui com uma dúvida. Fala. Eu queria avisar que se vocês não pegaram o primeiro episódio, tá no YouTube, no canal Mateus e Heitor Tonassi ou Igor Tonassi. Eu estou fazendo o upload dessas séries do Educando na Fé, tanto no IGTV quanto no meu canal do YouTube. E no meu. E eles têm um canal também, eles fizeram upload no canal deles para os amiguinhos deles acompanharem. Então vamos lá, no primeiro episódio, nós estudamos do ponto 1 ao ponto 10. Então vamos começar hoje do ponto 11 e vamos avançar o máximo possível. Eu peço que vocês mandem suas perguntas nos comentários. A mamãe Renata está aqui nos bastidores só analisando as perguntas. E as perguntas, ela vai fazer ela vai ler pra gente as perguntas que vocês fizerem pra gente tentar responder. Tá? O método do YouCat é o seguinte, o adulto lê o ponto e pergunta para as crianças. E as crianças dizem o que elas acham, o que elas já sabem. Depois o adulto vem fazendo um arremate e enriquecendo o conceito. Do que está escrito no YouCat, do que ele já sabe. Isso. Então vamos lá. Ponto 11. O que a Bíblia diz é a verdade? O que vocês acham? Eu acho que é verdade, sim. Eu acho que é verdade, sim. Vocês acham? Acho. Por quê? Porque foi os apóstolos que escreveram. E você, Matheus? Também acho, porque foi os apóstolos que escreveram. Tem uma pergunta bem simples, que é assim: por que vários textos
Tipo o Apocalipse de Pedro, esses textos bíblicos, esses textos sobre Deus não estão na Bíblia. Por quê? Porque alguns grupos de pessoas pegaram os textos verdadeiros e aí eles misturaram com os falsos deuses e fizeram esse texto. Exatamente. Na época, né, de Jesus, existiam várias heresias, várias ideologias e várias seitas que ainda acreditavam em vários deuses. O sol, o mar, eram esotéricos. Então eles pegaram os evangelhos, não é isso? Misturaram com a crença deles e esses são os evangelhos apócrifos. Então o que aconteceu? Os apóstolos que viram Jesus, o viram ressuscitar, eles escreveram os evangelhos, certo? Então foram testemunhas oculares. Então o que está na Bíblia é verdade, né? E o que é a Bíblia? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de toda a história de Israel, do povo judeu, e o Novo Testamento foi gestado, foi escolhido, né? Foi selecionado pela tradição da igreja. Então olha aqui que o catecismo diz: com a ajuda de Deus, os autores da Bíblia narraram o que entendem sobre ele e as experiências do povo de Deus. Eles contam os fatos em sua língua e com o conhecimento de seu tempo. Então toda a Bíblia tem símbolos que a gente precisa entender que eram da cultura judaica da época. Tá? Vamos lá. Ponto 12. O que conta a Bíblia? O que você, criança, acha que a Bíblia conta? Diz aí pro teu papai e pra tua mamãe. Diz, o que conta a Bíblia? A Bíblia conta a história de Jesus e de Israel? Exatamente. O Antigo Testamento é toda a história, né? De Israel? Mas eu tenho uma pergunta. Quem escreveu o Antigo Testamento? Então, existiram vários profetas, não foi? Desde Abraão até Jesus, eu acho que tiveram 16 grandes profetas, se eu não estou errado. Então, esses profetas escreveram, e o povo judeu, o povo israelita, tem um grande mérito. Ele guardou a fé. Ele foi reunindo todo o contato que Deus teve com esse povo, eles foram escrevendo, né? Então, e o Novo Testamento? É toda a história de Jesus, né? Agora, olha que interessante, a Bíblia, ela tem tudo que Deus quis falar pra gente, está escrito na Bíblia, né? Mas nem tudo está na Bíblia. Nem tudo está na Bíblia. Então, por exemplo, a gente não pode estudar só a Bíblia achando que está tudo ali. Por quê? Antes de tudo, quem fez a Bíblia foi a tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? Isso eu expliquei no episódio 1. A tradição da igreja é todo o conhecimento que Jesus passou para os seus apóstolos em conversa. Então Jesus priorizava a conversa. Ele estava sempre com os amigos dele, conversando, explicando. Amigos não apóstolos. Mas ele chamou de amigos, que são os apóstolos. Então, Jesus não priorizou a palavra escrita, priorizou a palavra oral, todos esses ensinamentos. Então, a Igreja Católica, uma vez fundada por Jesus, ela foi juntando toda essa tradição, toda essa cultura ensinada por Cristo, e só depois, 30, 40, 50 anos depois,
O Evangelho de João foi escrito 70 anos depois do nascimento de Cristo. Eles foram reunindo. Então a tradição da igreja foi selecionando os evangelhos apócrifos, os textos errados, dos textos corretos, e forjaram a Bíblia. Tá? Então tem muita coisa que não está na Bíblia. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora, o credo, que a gente vai estudar, e tudo mais. Então, no Antigo Testamento, como que essa verdade foi chegando até a gente? Pelos profetas. E a partir do nascimento de Jesus, todo o conhecimento de Jesus. Então isso está na Bíblia, no Novo Testamento. Tá? E o que significa profeta? Significa mensageiro, anunciador, porta-voz. Então os profetas do Antigo Testamento eles não tinham WhatsApp, não tinham Instagram, não tinham nada disso. Então eles falavam para as pessoas, entre os amigos, nas praças, eles anunciavam a palavra de Deus, preparando o coração das pessoas para a chegada do Messias, que é o Salvador. Não existia WhatsApp, Instagram, Gmail, Nada disso. Então, YouTube. Exatamente. E os profetas usavam os meios que tinham. Tá? Agora, o catecismo está pedindo para a gente contar a história, daquela história dos amigos que levaram o amigo que era acamado, que era paralítico. Se lembra dessa história? Está no Evangelho de São Marcos. Tinha um amigo que vivia acamado e ele tinha 4 amigos. Esses 4 amigos estavam muito querendo ajudar e ouviram falar que Jesus estava na cidade. O que eles fizeram? Pegaram o amigo, levaram de maca e tinha uma multidão seguindo Jesus. Jesus era tão atraente que tinha uma multidão atrás dele para serem curados, para receber conselho e tudo mais. Poxa, tem uma multidão aqui. O que esses 4 amigos fizeram? Pensaram, não, vamos por cima da casa, vamos pelo telhado. Abriram o telhado e saíram do telhado e apresentaram o paralítico para Jesus, e Jesus ficou assim impressionado com a fé daqueles 4 amigos e a fé desse paralítico. E aí Jesus falou assim, meu filho, tua fé te curou. Não, meu filho, eu perdoo os seus pecados. Né? Ele falou, eu perdoo os seus pecados. Aí os doutores da lei que estavam ali, só sondando para ver quem era Jesus, ficaram horrorizados. Quem é você para dizer que você perdoa os pecados? E aí Jesus, gente, vocês não estão acreditando em mim? O que é mais fácil dizer? Eu perdoo os seus pecados? Ou Tua fé te salvou. não, ou então eu curar esse homem e ele levantar e andar. Aí todo mundo falou o quê? Tua fé te curou. Porque é fácil te falar isso, né? E aí ele falou o seguinte, olha, então levanta-te e anda. E ele curou a paralisia dessa pessoa, ele botou a maca debaixo do braço e saiu andando. Todo mundo ficou estatelado e viu que realmente com esse milagre ele era filho de Deus. Né? Então vamos lá, credo. Credo. Como que é o nosso credo? Como é que é? Vocês sabem rezar o credo? Vocês sabem rezar o credo? Vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Papai, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Por que o nome é credo? Credo é o que você crê. Vem do verbo crer. Eu Algumas creio. pessoas chamam de creio. Isso. Pode ser credo ou creio. Eu creio nisso. Então isso aqui é o resumo da fé. Profissão da fé. Ou profissão da fé. É o símbolo da fé. É católica. Da fé católica. É o resumo da fé. E isso não está na Bíblia, por exemplo. Isso veio da tradição da igreja. Eles condensaram 12 pontos no credo. E são esses 12 pontos que nós vamos estudar até nessa sessão amarela do YouCat, né? Então, existem 12 pontos. O primeiro ponto é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos estudar sobre Deus Pai. Na verdade, não é 12 pontos, são 12 fatos. 12 fatos, 12 pontos. É que pontos Tá. tem esses pontinhos aqui dentro. Isso. Então vamos estudar esses 12 fatos. Quem é Deus Pai? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos estudar a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai. Deus Pai. Deus foi quem criou todo mundo. Certo. O que você acha? Quem é Deus Pai? Deus Pai foi aquele Deus que criou todo mundo. O mundo inteiro. Então, mas olha que interessante. Deus Pai, ele nunca nasceu. Nunca nasceu? Deus Pai nunca nasceu. Deus Ele é. Deus Filho nasceu, sim. Deus não. Ó, Deus Pai, ele é. Ele Deus não passou a Filho, existir. ele é. Não, ele não passou a existir em algum momento. Ele sempre foi, sempre existiu. Vocês sabiam que para Deus Pai não existe tempo? Então, por exemplo, nós e todos que estão nos assistindo, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, né? É. Deus Pai não acontece isso. Deus Pai não acontece Não. isso. Ele sempre existiu, desde a eternidade. E sempre vai existir. E Deus Filho também? Isso não acontece? Também, Deus Filho sempre existiu, desde a eternidade. Agora, ele encarnou, Como assim ele encarnou? ele encarnou num corpo humano, numa carne humana. Ele se tornou homem há 2020 anos atrás. Mas ele sempre existiu. Então, e Deus é amor. Se nós tivermos que pensar, o que é Deus? Deus é O amor. senhor quer dizer 2019 e alguns meses. Isso. Então, se nós tivermos que pensar em Deus, Deus é amor. E se nós quisermos ver a Deus, a gente tem que olhar para Jesus, para entender um pouquinho mais sobre como ele pensa. Tá? Então, olha só que interessante. Ó, um jovem chegou a um estudioso e disse assim: eu lhe dou R$100 se você me disser onde Deus mora. Um jovem. Aí o sábio respondeu assim: e eu lhe dou 200 se você me disser onde ele não se encontra. Olha que genial. Todo mundo, tem muita gente procurando onde que está Deus, só que ele está em todos os lugares. A gente conversou sobre isso, né? Tem alguém cansado aqui. Nossa, o sábio ele podia ganhar R$100, ó, em todo lugar. Exatamente. Então não adianta, Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, né? Agora, ponto 15. O que pode Deus? Quão poderoso ele é? O que ele pode fazer? Ele é poderoso? Ele não é? Qual é o poder dele? O que ele pode fazer? Tudo. Exatamente. Ele pode destruir o mundo, ele pode fazer um Hadouken se ele quiser. Pode fazer um Hadouken.
Só que ele nos ama tanto que apesar dele poder fazer isso, destruir o mundo, ele não faz. Pelo contrário. Ele nos sustenta. Ele faz isso e nos sustenta. Ele nos sustenta. Ele tá com a mão dele assim, ó. Quem tá com o Yolcat na mão, pode ver essa figura, ó. É uma figura de uma mão sustentando toda a criação. Então Deus é como se tivesse assim e todos nós estivéssemos na mão dele. Se ele fizer isso, todo mundo cai. Todo mundo cai num abismo e morre. Então a nossa vida está sustentada pela mão de Deus, pelo seu amor infinito. Mas uma hora Deus vai fazer isso. Não, ele disse, como ele mandou o filho dele explicou como é que vai ser. Que vai ter o fim do mundo. Isso, que vai ter o fim do mundo e ele vai vir para julgar cada um. Então é por isso que a gente estuda o catecismo. Para a gente ver o que a gente tem que fazer enquanto nós estivermos vivos. Por isso que esse estudo é o mais importante de todos. Por quê? Porque a partir dele a gente vai vendo o que a gente pode fazer. E o que a gente deve fazer. E vocês sabiam que Deus Pai criou o Heitor, criou o papai, criou o Mateus, criou cada um que está ali assistindo a gente. Criou todo mundo. Criou todos os animais e ele criou também os anjos. Vocês sabiam que existe anjo? Eu sabia. Vocês sabiam? Sabia. Vocês sabiam que existe um anjo para cada ser humano? Uhum. Sim. E esse anjo é chamado de anjo da guarda? Uhum. Então, ele está sempre com a gente. Se a gente está dormindo, ele está do nosso ladinho. O seu anjo da guarda pode ser qualquer anjo, pode ser até São Miguel Arcanjo. Não. Então, São Miguel Arcanjo está com funções mais importantes ainda, né? Eu acho que ele não é anjo da guarda de ninguém, eu acho. Mas a gente pode recorrer a ele. Mas a gente, além de ter São Miguel Arcanjo, que precipitou Satanás no inferno, a gente pode recorrer a ele e a gente ainda tem o nosso anjo da guarda. Ele precipitou Satanás e todos que seguiram Satanás. E ele era pequenininho no reino do céu, só que a fidelidade dele, por mérito, Deus falou assim, ó, vem aqui e vem chefiar a milícia celeste. E eles venceram. Então a gente pode recorrer a esse anjo, mas a gente ainda tem nosso anjo da guarda, que enquanto a gente está dormindo, vocês sabiam, crianças, que a gente está dormindo, a gente tem um anjo da guarda ali de prontidão? Ou a gente está brincando, o anjo da guarda está ali de prontidão. Por isso que a gente é muito importante a gente sempre rezar um santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém, para o nosso anjo da guarda. Em agradecimento a ele por nos proteger, tá? Eu vou contar uma história que o anjo da guarda salvou a minha irmã. Conta. Conta? Eu fui lá, pedi pro meu pai e a minha irmã bebê, que tá fazendo 8 meses hoje. Antes ela tinha uns 7 meses. Aí eu fui lá, trouxe pra mamãe. Aí ela pediu pra eu devolver pro papai. Mas aí eu botei ela no trocador. Aí eu fui falar pra mamãe que eu botei ela no trocador e eu falei, mamãe, eu botei a Alice no... Aí, bum! E aí ela caiu. Nós tivemos um acidente aqui em casa há pouco tempo, da nossa, né, Mais nova. bebezinha. Mas Nossa Senhora e o Anjo da Guarda ajudaram muito, porque ela caiu de uma forma Tipo, muito alta. que não machucou, né? Então foi realmente Só um foi milagre. Um susto. Foi um milagre. Poderia ter sido uma tragédia, mas foi um grande milagre que a gente agradece a Deus. Vamos avançar então
ponto... Olha aqui que o Papa Bento XVI falou na época, hoje Papa Emérito. A onipotência de Deus não está em seu poder de destruição, mas é expressa pelo seu amor, na misericórdia, no perdão, na aceitação de nossa liberdade. Ou seja, ele poderia se cansar do mundo e destruir o mundo, mas ele não faz isso, porque ele nos ama. Pai, quem é o Papa agora? Papa Francisco, que pediu para fazer esse YouCat para as crianças. Vamos lá, ponto 16. Como surgiu o mundo? Como que vocês acham que surgiu o mundo? Como é que surgiu o mundo? Mateus e Heitor. O mundo foi formado em 7 dias. 7 dias. Por causa de Deus. Tá. Então Deus fez cada coisa, né? Existem algumas teorias, por exemplo, teoria da evolução. Da evolução? Como assim? Teoria do Big Bang. Big Bang? Quem É. é Big Bang? Não conheço nenhum. Não, essa teoria de que o universo explodiu, aí criou todas as estrelas, essa explosão criou os planetas e criou a Terra. Certo? E criou os homens. E muitos dizem que a fé católica, a fé, ela nega essa teoria. Ah, não nega. É simples, se isso realmente aconteceu, teve uma inteligência por trás. Que foi de Deus. Exatamente. Então uma coisa não nega a outra. Se Deus quis que houvesse o Big Bang, ele ocorreu. Ele ocorreu e estamos aqui. Mas aí diz que é o Big Bang? Não, ele está dizendo aqui que a teoria do Big Bang não nega o catecismo. Por quê? Porque os cristãos viram que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Deus Pai também é Deus. e ele ensinou que Deus criou, que vai ter céu, purgatório, inferno, ele ensinou tudo que a gente tem que fazer, a gente viu Deus. Então Deus existe, e se houve o Big Bang, é porque Deus quis. Deus usou esse formato para criar o mundo. Tá? É simples. Então vamos avançar para o ponto 17. Vamos lá. Qual a diferença entre as pessoas e os demais seres criados por Deus? Então, qual a diferença de nós, seres humanos, para um cachorro? Para um gato? Qual é a diferença? A diferença é que Fala alto, para todo mundo te ouvir. A diferença é que... eu sou inteligente, eu sinto dor, eu tenho sentimentos, e o cachorro não. Exatamente. E mais do que isso tudo, você é livre. Se você falar assim pro cachorro, pega a bolinha. Se ele for castrado, ele pega. Se deixa um pote de sorvete perto do cachorro, ele é castrado. Adestrado. Eu falo, não come. Isso. Ele não come, aí você pode comer lá na boa. Isso. Um cachorro, um gato, eles podem ser adestrados. Nós não, nós somos inteligentes. Né? adestrado? Então, adestrado é treinado, condicionado. Tipo, vai lá. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 1 quilo de comida, ele vai desesperadamente comer. Se ele vê uma cadela e estiver querendo namorar, ele vai sem pensar. Se alguém ameaçar ele por instinto ele vai morder. Nós, seres humanos, e ele não é livre, ele segue os instintos dele. Ele nasce, se reproduz, morre e faz o que o instinto dele conduz, o que a natureza dele lhe orienta. Então, por exemplo, as aves migratórias que saem de um país para o outro, de um continente para o outro, elas fazem isso porque elas pensaram em fazer isso? Porque elas planejaram em fazer uma viagem com os amigos dela? Não. Elas fazem isso por instinto.
por programação prévia e instintiva. Como assim? Elas têm que fazer isso, elas sentem as forças da natureza e por instinto elas agem para cumprir todo o ciclo da natureza. E, por exemplo, um cachorro, isso tem que ficar bem claro, um cachorro, ele não é livre. Então, se ele abana o rabinho, não é porque ele nos ama, porque ele tem algum sentimento de liberdade de nos amar. Não. Um animal não é capaz de amar. Agora, os seres humanos são capazes de amar, porque nós somos livres. Por exemplo, eu amo meu pai. O cachorro não ama o pai dele. Exatamente. Ele, por instinto, ele tá ali, um lobo tá na matilha, o bezerrinho Tá lá na... tá ali No tá com os pasto. pais, é. Então, Deus nos ama tanto que nos deu inteligência e liberdade. E o pulo do gato é esse. Deus nos ama tanto que nos dá liberdade fazer o para que quiser. amarmos ou não amarmos E fazer o que quiser. a Deus. E fazer o que quiser. A optar pelo bem ou optar pelo mal. Por exemplo, eu posso me socar todo. Se eu quiser. Exato. O leão, por exemplo, ele não é livre. Ele tem uma programação de caça, uma programação de cumprir a missão dele ali na selva. A missão dele é casar. Tá? E o homem não, ele é livre. E Deus nos ama tanto e nos considera tanto porque nós somos a obra-prima da criação. O ser humano é a obra-prima. E Deus nos deu o mundo inteiro para a gente administrar. Então hoje, alguns optam por ter cachorro e não ter filho. Por opção, tudo bem. Tudo bem? Mas está abrindo mão de ser pai de um ser humano. Que ele é Com capaz alma. de te amar. É, porque, por exemplo, um cachorro, o cachorro não é capaz de me amar e eu também não posso amá-lo. Mas é que você Porque- quer amar. Não, porque o amor Não pode É. ser retribuído. não pode ser retribuído. O amor Porque o amor tem que ser. requer a liberdade. O amor exige a liberdade. Por isso que Deus nos dá liberdade, porque Ele nos ama tanto. Então, algumas famílias que optam por não ter filhos e terem só animais domésticos, perdem um dom precioso, que é amar e ser amado verdadeiramente. E gerar uma pessoa com alma, porque os animais não têm alma também, Aham. né? Tem alma, somos filhos. Os seres humanos. Aí, olha o que o Papa Bento XVI disse. Olha como ele é genial. Nós não somos uma coincidência ou um produto sem sentido da evolução. Cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Deus pensou no Heitor. Deus pensou em você. Deus pensou no Mateus. Deus pensou no Senhor. Todo mundo é querido, todo mundo é amado, todo mundo é necessário. Cada um de vocês é necessário para a construção do mundo. O Heitor é necessário, o Mateus é necessário e cada um de vocês tem uma missão. Cada um tem uma missão. Por exemplo, a missão do meu pai é ser pai. Não é? Então, eu tenho uma vocação de ser casado e exatamente, e ser pai é aproveitar ao máximo o casamento, né? E ser pai me preenche o coração, me realiza como homem, né? Como ser humano, porque ter vocês é um grande presente. Eu posso dizer que eu sou rico por ter uma esposa e 5 filhos. Sou extremamente rico. Rico de amor, rico de relação, né? Só um filho já é rico. É muito mais rico do que uma pessoa que tem um cachorro. Quem tem um filho, ele já é rico. A vida dele já se enche de plenitude, já se enche de sentido. Quem tem
Tem um amigo nosso ali, Graterol, acabou de dar notícia pra gente que vai ser pai pela 3ª vez. Parabéns, tenho certeza que ele tá com uma alegria transbordante. Né? Por quê? É trazer um ser humano do nada para a existência. Isso é praticamente impossível. Sem a ajuda de Deus é impossível. Então vamos lá. É benção. Então, filho é um grande presente. Tem alguma pergunta? Foi Deus que me criou, não foi o papo. Então vamos lá. Então cada um tem uma missão. Então para que eu estou no mundo? Para que nós estamos no mundo? É uma pergunta que muitos se fazem. Pra ajudar, pra sustentar o mundo, por acaso. A gente está no mundo, sabe por quê? Porque Deus nos ama muito. Deus nos ama tanto que nos criou. Que nos criou e nos ama tanto, tanto, tanto que nos dá liberdade para amá-lo ou não. E nós pais temos que aprender com Deus e confiar nos nossos filhos, educá-los e confiar nos nossos filhos e dar-lhes liberdade, como Deus faz com a gente. Então vamos lá. Ponto 19. Por que chamamos Deus de Pai? Olha que interessante. Quem é o único filho de Deus Pai? Quem é o único filho de Deus Pai? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele tem a mesma natureza de Deus Pai. Ele é Deus e homem. E aí, olha que interessante. Com a vinda de Cristo, Cristo falou assim para os apóstolos: vocês são meus irmãos. Então nós passamos a ser irmãos de Jesus. Olha que interessante. E se Jesus é filho de Deus Pai e a gente é irmão Nós somos filhos de... Deus Pai. Exatamente. Só que nós não somos Deus, né? Olha que privilégio. Então, por isso que a Igreja Católica diz que nós somos filhos adotivos. Filho, 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 filho mesmo É só Jesus. é Jesus. Mas, por caridade, por amor de Deus, nós fomos chamados a sermos filhos adotivos. E nós não podemos abrir mão dessa paternidade. Nós temos que aproveitar essa paternidade de Deus. E por isso que a gente pode e deve chamar Deus de Pai. Tem gente que prefere ser solteiro pra ter um cachorro do que se casar pra ter filhos. Aí perde a oportunidade de viver em plenitude, de amar e de ser amado. Sim. E aí o que acontece? Isso é uma escolha errada, não uma escolha certa. Isso, mas todo mundo é livre. Sim. Né? É porque o mundo está muito egoísta hoje. E a gente tem que combater o egoísmo. Por que o mundo tá muito egoísta hoje? Por quê? Muitos não querem casar para não ter Pra ter cachorro. trabalho. Não, eu não vou dividir minhas coisas com ninguém. Vou dividir minhas coisas com uma mulher. Ou então uma mulher pensando, vou dividir minhas coisas com um homem? Pra quê? Se eu tenho minhas coisinhas aqui, eu quero meu cantinho. Não quero ser perturbado. Eu não quero ser perturbado. Filho? Pra que ter filho? Tem gente que se casou e tem cachorro e diz assim: eu dou até meu marido, mas não dou os meus cachorros. Tem gente que fala isso, ó. Eu não quero, eu posso até perder meu marido, mas meus cachorros não. Né? Cachorro é ruim? Não, não é ruim. Não, bom, mas... Ter suas coisas é ruim? Não, não é ruim. Mas fazer disso uma prisão, aí a gente perde a liberdade. Né? Quem que é livre mesmo? Quem ama. Eu amo.
quem serve, quem se doa, Quem escolhe o bem. quem escolhe o bem, quem faz o bem. Por quê? Porque a pessoa respeita a própria natureza humana. Acho que parou de filmar ali. Volta a filmar ali, cara. Então, por exemplo, um passarinho que não voa, ele não está respeitando a natureza humana. Um passarinho que não voa não está respeitando a natureza dele, de passarinho. Porque ele nasceu para voar. E o ser humano que não ama também não está respeitando a própria natureza dele, que é a amar. Tem uma história que eu achei muito legal, que se chama Passarinho Engaiolado. Era um passarinho, né, de um dono que estava numa gaiola. Aí o dono deixou a portinha da gaiola aberta. Aí o pássaro foi sair para voar. Aí o pássaro ele foi sair e ficou na árvore. E aí ele teve medo de voar. E aí ele quis voltar. Aí ele voltou e, por sorte, a porta ainda está aberta. E aí o dono chegou lá e falou: passarinho bobo, por que você não saiu da gaiola e foi voar? Então, talvez ele estivesse acostumado naquela vida menor, naquela vida pequena. E teve no meio da história, uma passarinha, ela disse assim pra ele: você quer voar comigo? Vamos ultrapassar aquela casa que vive um gato, só cuidado pra ele não te pegar. E só de falar na palavra gato, o passarinho já estremeceu de medo. Isso aí. Então a gente não pode se acostumar em amar pouco. A gente tem que se acostumar em amar muito, porque isso vai deixar a gente cada vez mais feliz. Não, mas Então vamos avançar. O passarinho ele não queria voar. Porque ele estava acostumado com a segurança da gaiola. Ele estava acostumado com aquele, Era uma falsa segurança. aquele comodismo. Então nós cristãos não podemos nos render ao comodismo. Tipo, Nós temos que nos lançar. Porque amar é servir, é ajudar o outro, é buscar a verdade, é conhecer a Deus. Isso dá um trabalho. Mas isso dá a realização que a gente precisa. Né? tem outra história Vamos que lá. o sentido é contrário. Ah, Que é assim, que se chama Mensagem dos Pássaros, a lenda indiana. É uma lenda, tá? Não existe. Tinha um dono que tinha um pássaro numa gaiola de ouro. Aí o pássaro sabia falar na história. Aí o pássaro falou pro dono: por favor, me solte aí. O dono dizia: por que você quer se soltar se eu já te dou tudo aqui? Aí teve uma vez que o dono foi viajar. Aí ele disse: eu vou passar pelo seu país. Aí, quer que eu diga alguma coisa para os seus irmãos pássaros? Ele disse: isso é que eu tô preso aqui em uma gaiola. Aí ele foi lá, chegou e disse que o passarinho dele estava preso em uma gaiola de ouro. Aí todos os pássaros se fingiram de mortos. E aí o dono pensou assim: que estranho. Por que vocês o que essas palavras têm de errado? Aí depois ele voltou pra casa. E aí quando ele chegou, viu o passarinho fingindo de morto. Aí ele tirou o passarinho e deixou em cima da mesa. Aí o passarinho foi-se a voar e disse: obrigado. viu? Sentido contrário. A gente deve agir como o passarinho engaiolado ou ou conforme a história da Mensagem dos Pássaros, lenda indiana. Como que a gente deve agir? A Mensagem dos Pássaros. Exatamente. Vamos lá, item 20. Deus ainda se preocupa conosco e com o seu mundo?
Muitos estão achando assim, poxa, Deus nos abandonou. Olha essa pandemia. Por que essa pandemia está assolando o mundo? E outros estão pensando assim, não, Deus está comigo. Apesar dessa pandemia, apesar do coronavírus, Deus está comigo. Sai um bem. Sempre vai sair um bem das coisas más. Exatamente. Por exemplo, se não fosse pandemia, eu não teria tempo para fazer vídeos do YouTube. Não teria o GTA da minha escola, seria mais difícil. Não, mas qual o bem que está sendo extraído? A gente está mais unido, a gente está conseguindo se conectar com pessoas mais distantes da gente, né? E Deus ama tanto o mundo que Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo justamente para nos salvar, para nos ajudar, para nos orientar. Então, Deus se preocupa com a gente. Tanto é que Ele deu várias chances para a gente. Várias chances? Abraão, Noé, os profetas. Ele está sempre pertinho da gente, querendo nos levar, quando a gente morrer, para a vida eterna. Então, por isso que Ele veio nos ensinar. Olha aqui que o Papa Bento XVI falou. Deus se importa pessoalmente comigo, conosco, com toda a humanidade. Não estou sozinho, nem perdido no universo, em uma sociedade cada vez mais confusa. Ele cuida de mim. Ele não é um Deus distante, para quem minha vida não importa. Então, a vida de vocês, de cada um de vocês, importa muito para Deus. A vida do Mateus, a vida do Heitor, importa demais. E se a gente parar para conversar com ele todos os dias, as crianças 5 minutos, os adolescentes 10 minutos e os adultos 15 minutos, 1 ou 2 vezes por dia, ele vai falar com a gente. Mas eu nunca ouço Jesus, que eu não faço isso. Você nunca ouve? É. Não, você ouve. Eu não. Você pode não ouvir a voz dele, a voz humana dele, mas ele fala no teu coração, pela tua consciência. Então ele vai apontando porque ele mora no nosso coração. O Espírito Santo mora no nosso coração. Então se a gente fica quietinho, ele vai falando pela nossa consciência. Deus. Ponto 21, vamos lá. Por exemplo, quem quer ter filhos? Não, por exemplo, uma pessoa que não quer ter filhos e compra um cachorro de 6 bilhões de reais. Fala assim, eu sou rica, você não é rico. Então, a gente não pode gastar dinheiro com coisas supérfluas. É isso que vocês... Cachorro. Não, cachorro não é ruim. Mas a gente não pode priorizar um cachorro em detrimento do ser humano. Entendeu? É só isso. É só isso. Dá outro exemplo. Fala. Por exemplo, um cara e uma mulher casados, sabe? Sei. Eles tiveram 10 filhos. 10 filhos. E uma mulher muito rica, sabe? Rica em dinheiro, não rica em... Entendi. Em amor. Em amor. Ela comprou um cachorro muito caro e um monte de coisa muito cara pro cachorro dela. Aí ela, passeando com o cachorro, encontrou essa família passeando com os 10 filhos deles. E aí? Aí ela zombou dessas pessoas dizendo, eu sou rica, você não é rico. Ela tentou humilhar, tentou se colocar por cima. Cachorro não é ruim, mas a gente tem que colocar ele no lugar dele. Filho é melhor. Seres humanos são mais importantes, porque são a obra-prima de Deus. Sim. Né? Ele falou, e a gente não pode gastar dinheiro de forma supérflua. A gente tem que cuidar direitinho do cachorro, mas não precisa comprar coisas muito além para ele. Tá? Vamos pro ponto 21. Não posso falar mais uma fala. Olha, aí ele disse lá, você não tem cachorro, o que significa que você não é rico. Lá. Vamos lá, ponto 21. Aí eles disseram,
Ponto 21. Eu ponto sou 21. rico em felicidade, mas você não é. Não, a gente tem que ser humilde, tem que tratar todo mundo com cordialidade Então. e temos que entender todo mundo, Então. tá? Mas a gente tem que saber da verdade. Vamos lá, 21. Deus conduz a minha vida? Sim, conduz. Sim, Deus lhe mostra o caminho e ajuda a segui-lo, mas você é livre. Então, o que acontece? Deus, nós não somos robô. Deus não está com o controle remoto lá em cima, manipulando e controlando Mateus ou Heitor. E nem nós pais podemos fazer isso. Porque as pessoas são livres. É isso que a gente já está falando, tá? Ponto 22, já está acabando a live. Por que o mundo não é mais tão bom como quando Deus o criou? Por causa de Adão e Eva. Tá. Nós temos que ter ódio de Adão e Eva? Não precisa, eles são nossos pais. Eles pecaram, eles erraram. Deus pediu uma coisa para eles e eles não cumpriram tudo. Eles erraram. Aí o erro veio para o mundo. O pecado entrou no mundo, né? Então, nós podemos inclusive rezar por Adão e Eva, pela alma deles. Então Deus fez um plano e o homem errou. O homem continua errando? Continua errando. Por que a maldade está no mundo? Existe o mal. Porque Deus quer a maldade? Foi ele que plantou a maldade? Não. Não, foi Satanás que plantou a maldade. E Adão e Eva pecaram, erraram aonde? Na desobediência e na soberba. Queriam ser como deuses. Satanás Lúcifer, era um deus, era um anjo Muito bom. iluminado, cheio de luz, inteligentíssimo. Ele era tão inteligente, mas por desobediência e por soberba, quis ser como Deus, E atraiu um monte de anjo. atraiu os anjos também que queriam, Alguns anjos. soberbos. Então, a soberba e a desobediência. A gente tem que combater a soberba e a desobediência. Porque elas que fazem mal ao mundo. Então, nós cristãos temos que ser cada vez mais obedientes à palavra, por isso que a gente tem que conhecer, e humildes. Saber dos nossos talentos sim, usar nossos talentos sim, mas saber que nós nunca seremos como Deus. E que nós precisamos de Deus. O humilde é aquele que sabe que precisa de Deus. A pessoa soberba, ela acha que ela não precisa de Deus. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Normalmente o rico acha que não precisa de Deus. Isso é um erro. Sim. Existem ricos. Ser rico é um problema? Não, não é um problema. Existe rico entrando no céu? Sem dúvida. Mas o rico tem que ter mais cuidado ainda. Cuidar ainda mais da humildade, tá? Sim. Vamos lá, vamos avançar. Faltam quantos minutos, mamãe? Faltam 7. 7 Esses minutos. 7 minutos a gente pode... Não, vamos avançar. Se tem pergunta, eu posso fazer Ah, não, se tivesse a mamãe já teria falado. Não, Vamos mas lá. lá não aparece Fato perguntas. 2. Só aqui que aparece. Não, vamos Mas ele disse que tem uma pergunta. Vê lá, então, eu vou avançando. Fato 2. Fato 2 do creio. Fato 2 do creio. Vem aqui, Totô. Vem aqui, Totôzão. Ó, fato 2 do credo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, nós cremos em Jesus. Quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Jesus foi o Filho de Deus. De Maria. Enviado por Deus, né? Ele nasceu em Belém. Maria disse o sim e ele encarnou no seu ventre. Quem era o pai adotivo de Jesus? José. Quem é o pai verdadeiro de Jesus? Deus. Como que ele entrou no ventre da Virgem Maria? Pelo
Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Tá? Que dia que ele nasceu? 25. Dezembro. De dezembro. E por De isso, zero. por isso que nós comemoramos o Natal. Natal, de nascimento. É o Natal do Senhor. No Natal você ganha presente. Hoje em dia, muita gente comemora o Natal, mas sem vincular com a figura de Cristo. Tem gente que... Tudo começou com o nascimento de Cristo. Muita gente comemora o Natal só pra ganhar presente. Muita E gente comemora o Natal sem saber que esse foi o dia de nascimento de Jesus. E tem Então gente que veio a comemora figura- o Natal por causa dos presentes. Veio a figura do Papai Noel. Papai Noel é ruim? Não, não é ruim. Mas ele representa verdadeiramente o Natal? Não. O que representa verdadeiramente o Natal? O nascimento de Cristo, que é o nascimento do Salvador. É uma grande festa, uma grande alegria. Igual a Páscoa, que foi a ressurreição de Cristo. Exatamente. Que veio o coelho da Páscoa. Exatamente. Mas antes era a libertação do povo de Israel no Egito. Exatamente. Então, o significado da Páscoa era a libertação do Egito, no Antigo Testamento, com a vinda de Cristo e com a ressurreição dele, que coincidiu, ele aperfeiçoou o sentido da Páscoa. Tá? Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele veio ao mundo há 2000 anos, 2020 anos, como um bebê. Ele poderia ter vindo um rei, um imperador, para dominar o mundo. Não, ele veio humilde, simples, como um bebê. Imagina, ele sendo Deus, ele poderia ter escolhido qualquer formato. Ele nem precisaria ter vindo como homem. Ele poderia ter vindo como Deus. Mas ele ama tanto a natureza humana que quis ser homem, e ele ama tanto a humildade e a simplicidade que ele quis ser um bebê. Isso comoveu os 3 reis magos. Os 3 reis magos vieram Só pra ver o bebê. só para ver um bebê. Então, a vinda dele como bebê tem que nos fazer refletir. E aquela frase de que o reino de Deus é das crianças, ele tendo vindo como um bebê, a gente tem que cultivar uma pureza de coração. A gente tem que cultivar a simplicidade. Ele poderia ter vindo como... Ele poderia ter, tchau, Herodes, tchau. Ele poderia ter dizimado todo mundo, né? Ele poderia, mas não. Ele quis vir na simplicidade, ele quis brincar. E aí, ele nos ensina o quê? Que nós temos que ser puros. E ele, como bebê, ele poderia fazer isso aqui e matar o Herodes. Exatamente. E esse bebê, ele transforma nossas vidas. Olha o que Santa Madre Teresa falou. Para mim, Jesus é meu Deus, é minha vida, meu único amor. Está em tudo e é meu tudo. Jesus, eu o amo de todo o coração, com todo o meu ser. Por que Madre Teresa de Calcutá doou a vida dela para ajudar os pobres, os sofredores? Porque ela amava tanto Jesus, ela entendeu perfeitamente a mensagem. E o que os santos fazem? Os santos são aquelas pessoas que entenderam perfeitamente a mensagem de Jesus, aderiram e souberam, poxa, eu só tenho essa vida para cumprir o que Deus me pede. Eu só tenho essa vida para cumprir, para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, para amar, para ser amado, para servir. Então os santos são aqueles que ganharam medalha de ouro nessa maratona. Maratona de Jesus. Nessa maratona de Jesus. Nessa pedagogia. Então hoje existem várias ideias. E Jesus é muito claro. Dizem que o ser humano não tem um manual da felicidade, mas tem. Então, está acabando, 26 segundos. Então, qual é o manual da felicidade? Convido todos vocês a lerem o Sermão da Montanha. Lá existem algumas bem-aventuranças que Jesus resume. Ele resume toda a sua doutrina moral
e convido vocês a ler. Obrigado por terem assistido a live e aguardo vocês no episódio 3. Um forte abraço. Tchau!